Kardec, Luiz Fabiano na área, cruzamento, Kardec, olha a bola pro Lucas, olha a chance do Lucas aí! E o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira! Salve, salve família Tricolor ligada aqui no canal do Barbudo Tricolor, eu sou o Oscar, você já me conhece. No vídeo de hoje aqui eu venho falar a respeito do pós-jogo, vamos falar aí dos próximos jogos também de São Paulo, vamos falar de Pedro Rocha, Marlos, Nahuel Ferrarese, Nahuel Bustos, vamos falar desses caras todos aí. Antes de mais nada, aquela coisa que sempre vou pedir para você para se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Aqui tem vídeo novo todos os dias, todas as notícias atualizadas, resenhas e muito mais falando do nosso tricolor, beleza? Também eu vou pedir para você deixar o seu like, que ele é muito importante para o nosso crescimento constante aqui na plataforma do YouTube. Tranquilidade, vamos falar aí, galera, desse jogo, mas antes lembrar você aqui para você comprar o seu manto maravilhoso do tricolor ou de qualquer outra equipe de time aí do Brasil ou da Europa, vai começar aí a Premier League, os campeonatos europeus ou até de seleção, mano, se você quiser. Link da minha loja, Tark Import, está aí na descrição. Não perde tempo, já pede logo lá a sua camisa. Também lembrar aqui para você me seguir em todas as redes sociais, @Barbudo Tricolor, lá no qual estamos chegando a 100 mil seguidores. Então não perde tempo, já acessa lá, já me segue, que lá a gente fala de futebol em geral. Também tem o meu canal onde eu falo de futebol em geral, aqui no YouTube, o @Muito Clubista. Beleza? Vamos começar aqui, galera, falando desse jogo contra o Ceará. O Rogério Ceni colocou o que tinha de melhor ali, né, para o jogo. Só algum ponto aqui, outro ponto ali, que você pode discordar, e eu também discordei de algumas coisas dessa escalação dele, como por exemplo o meio de campo ali, Rodrigo Nestor e Igor Gomes junto. Eu acho que era um jogo para o Galopo desde o início, mas o Galopo vinha de 90 minutos completos ali contra o Atlético Paranaense, não ficou uma coisa legal. O meio de campo sofreu bastante com o Ceará. O Ceará também tem grandes zagueiros, né? Grande literalmente também, porque Messias e o Luiz Otávio eram os dois ali para marcar o Caleri. Ficava difícil o Caleri conseguir arrumar qualquer coisa. Gostei da movimentação do Luciano no início, mas só ele e o Caleri ali na frente, o Luciano tendo que criar sozinho a jogada para chegar no Caleri, não dava muito certo. O Ceará apostando na sua velocidade, apostando na sua principal carta, que era a velocidade do Nino Paraíba para cima do Léo Pelé e Steve Mendonça para cima ali do Miranda principalmente, né? Mas ganhando reforço do Diego Costa, ganhando reforço do Igor Vinícius ali para aquela marcação. E, cara, o Ceará se comportou bem no Morumbi. A tendência, a impressão que dava ali para o segundo tempo era de que o São Paulo não ia conseguir vencer aquele jogo, que ia ficar naquele empate horrível ali, a gente ia passar raiva e que não iria vir a vitória. O Wellington errando muita coisa, o Igor Vinícius em alguns momentos achando que é craque. Já falei para vocês, quando o Igor Vinícius ele acha que é craque, ele erra muito. Fora algumas tomadas de erro de decisão normais já pra gente que conhece o Igor Vinícius aí de perto, já sabe que ele erra muito realmente tomada de decisão. Se ele melhorar e ser jogador pra Europa, mas ele continua errando. Às vezes eu acho que ele erra até de brincadeira, hein, mano? É impossível, cara. Tem uns lances ali que é inacreditável que ele faz, velho. De verdade. Teve um lance que o Caleri tava levando a bola, o zagueiro deu um carrinho, ele conseguiu num pé de ferro ganhar ali a disputa. Era só tocar de volta pro Caleri, que tava com o corredor livre. Ele não tocou e adivinha o que aconteceu depois? Ele perdeu a bola. Mas assim, bem ou mal, ele deu a assistência para o Nicão. Segundo tempo ali do São Paulo, o Rogério Ceni era para ter tirado o Wellington e colocado o Reinaldo. Eu não sei exatamente qual o nível de recuperação do Reinaldo nesse momento, mas eu acho que era para ter colocado o Reinaldo, ele não colocou. E ali você teve o Wellington continuando errando tudo. O São Paulo chegou ao primeiro gol, como eu falei, jogada do Igor Vinícius, bem ou mal, ele tocou pro Nicão. O Nicão entrou e já fez o gol. Lei do ex. O Nicão é um absurdo de jogador, cara, de verdade. Se depois do jogo de ontem ainda tem crítico do Nicão, mano, por favor, reveja os seus conceitos. Nicão aí consegue achar um chute maravilhoso, um jogador que tem qualidade, que tem visão, chuta forte, sem chance pro goleiro, né? Um mini míssil ali. Se a galera que gostava aí, que tava pedindo o Marinho, viu esse gol ontem, com certeza não está pedindo mais, que a gente também tem um mini míssil aí na equipe. E o gol do São Paulo, né? Tirou o gol da cartola, era o que eu tava comentando ontem. Apesar da entrada dele, o time continuou, na verdade, sem criação necessária para
chegar aos gols, mas ele fez um gol, tirou o gol da cartola que obrigou o Ceará a sair. O Ceará saindo deu espaço para o São Paulo e no cruzamento o Vitor Luiz chega para dar uma cotovelada na cara do Calleri. Eu nunca vi aquilo acontecer, o cara deu uma cotovelada aqui que abriu isso aqui. Se fosse no supercílio sangrado, beleza, isso acontece toda hora no futebol praticamente. Mas é uma cotovelada aqui na maçã do rosto, furar a cara do Calleri. E o pior foi o comentarista falou que não foi nada, cara, que o Calleri que cabeceou o cotovelo do Vitor Luiz. É inacreditável alguns comentários também, galera, de verdade. Inacreditável falar um negócio desse numa transmissão. Foi muito pênalti e a gente volta àquela coisa que eu falo aqui pra vocês com frequência. Eu falo com muita frequência aqui pra vocês. O Luciano não é batedor de pênalti, o Calleri não é batedor de pênalti, certo? Espero que já tenha entendido isso, que todo pênalti a galera quer que o Calleri bata pro Calleri aumentar os gols dele no ano, né? Porque ele tá caminhando para ser o ídolo. Eu acho o Calleri um ídolo, mas eu não acho que ele tem que bater pênalti. Não é porque o cara é centroavante que ele tem que bater pênalti. O Benedetto já mostrou isso no Boca Juniors. A gente tá vendo isso com o Luciano e o Calleri também. O Luciano atravessa um bom momento, pega a bola para bater o pênalti, só serve para abaixar o hype dele, para abaixar a motivação do cara, porque ele não é batedor de pênalti, mas ele acha que é. O Calleri não é batedor de pênalti, mas ele acha que é. Porque ele vai bater o pênalti ali contra o Avaí, faz a gente perder 2 pontos, né? Que perdeu o pênalti ali, tinha o Reinaldo no campo. E ontem fez a gente perder uma vantagem que seria maior aí contra o Ceará. Ele perde o pênalti e a gente não consegue fazer o 2-0. Então, assim, com o Luciano a gente já perdeu ponto diretamente e podia ter sido prejudicado, que foi o caso da decisão de pênaltis lá contra o Palmeiras, que contra o horrível goleiro de pênalti, que é o Everton. O Everton faz 3 anos em tempo normal que ele não pega pênalti. Ele perdeu o pênalti lá. Talvez se o Palmeiras tivesse mais qualidade ou se o Jandrei não tivesse muito bem na decisão, o Palmeiras pudesse ter passado também. Então, assim, eu falei pra vocês, mano, eles tinham que evitar isso antes do São Paulo começar a ser prejudicado. Já está sendo prejudicado. O São Paulo já perdeu pelo menos 4 pontos diretamente por erro aí de pênalti no Campeonato Brasileiro. Está perdendo agora uma vantagem na Copa Sul-Americana e pode ser punido em Fortaleza por causa disso, certo? A vantagem mínima contra esse Ceará para decidir fora de casa me preocupa muito mais do que a vantagem mínima para decidir contra o América Mineiro fora de casa. O time do Ceará é rápido, o time do Ceará é muito físico e com certeza vai ter um apoio gigantesco da sua torcida dentro de casa. O São Paulo vai ter que conseguir segurar a onda do Ceará por lá. Lado positivo, o Ceará vai ter que se jogar para cima. Lado negativo, o São Paulo não tem jogador de velocidade. Ele não vai colocar o Marcos Guilherme para ser titular desse time. Quem vai ter que puxar esse contra-ataque provavelmente é o Wellington, provavelmente é o Igor Vinícius. O Rogério Ceni falou que pensou em colocar o Reinaldo. Eu acho que nem era uma boa colocar o Reinaldo ali. Eu acho que era para ter colocado o Reinaldo no início do segundo tempo. O Rogério Ceni tá de brincadeira. O Nestor errando tudo, o Igor Gomes errando tudo, o Wellington errando tudo. Ele não trocou ninguém no intervalo, cara. Era para ter voltado no intervalo já com o Galopo, já com o Nicão. Era para ter tirado o Wellington, botado o Reinaldo. Aí sim, no pênalti, o Reinaldo tava lá para bater. Mas de quem estava em campo, o Nicão também não era para bater. O Nicão tem 8 pênaltis convertidos e 4 pênaltis errados. É um aproveitamento também ridículo. Já falei para vocês, eu adoro o Nicão, eu defendo o Nicão, mas ele não é batedor de pênalti. O batedor de pênalti desse time é o Reinaldo. Tirando ele, o batedor de pênalti que estava ontem no campo era o Galopo. Ele que batia os pênaltis do Banfield. Ah, mas ele chegou agora, já vai chegar batendo pênalti. Tem que respeitar a hierarquia. Tá aí, respeitou a hierarquia, a gente perdeu um gol que era para ter dado uma vantagem maior, mais tranquila pro time no jogo da volta, e a gente perdeu essa tranquilidade. Vai lá pelo placar mínimo. O bom é que o São Paulo já vai entrar ligado, não vai ter que manter vantagem nenhuma, né? Que foi o que aconteceu lá no Paulistão lá, e a gente conseguiu perder toda a vantagem e ser eliminado. Quase acontece também aí contra Palmeiras na Copa do Brasil, mas dessa última vez deu certo, a gente conseguiu aí um roteiro maravilhoso a classificação. Mas é isso, cara, eu acho que o São Paulo tem que começar a deixar isso muito claro. Ou o Reinaldo é titular sempre nesses jogos de Copa para ele bater esses pênaltis decisivos, ou fica ele ou o Galopo. Se tá o Galopo e o Reinaldo, bate o Reinaldo. Se não tá o Reinaldo, tá o Galopo em campo, o Galopo bate. Galopo, maior transferência da história de São Paulo. Ele tem que ser titular e tem que bater
falta, pênalti, escanteio, lateral, tem que bater tudo, mano. Falando da sequência do São Paulo, né? Porque não dá pra deixar de lado que o São Paulo, ele precisa ganhar pontos no Campeonato Brasileiro. O próximo jogo é contra o Flamengo. O Flamengo vem com o time reserva aí com muita qualidade, cara. É o Everton Cebolinha reserva, o Vidal reserva, tem outros jogadores aí, chegou o Varela, tá chegando o Oscar que não joga nesse fim de semana, né? Não sei se o Eric Pulgar, essa nova contratação do Flamengo, já vai estar disponível. Eu sei que o time reserva do Flamengo tem mais qualidade do que o time reserva do São Paulo. Não sei se eles vão poupar para jogar contra o Corinthians dentro de casa. A vantagem dos caras já é boa, já tá bem encaminhada a classificação deles. Mas vamos ver o que eles fazem. O fato é que o São Paulo, se perde esse jogo no Morumbi, perde no total 6 pontos pro Flamengo no campeonato, né? E eu falo para vocês que o Campeonato Brasileiro, ele é decidido nesses confrontos assim, jogo da ida, jogo da volta, pontuou quanto, e vai somando, né? Não é necessariamente rodada a rodada, mas o São Paulo precisa reagir. E esse jogo, para mim, o favoritismo é do Flamengo, mesmo ele jogando fora de casa. O São Paulo, o torcedor São Paulino tem que fazer o seu papel, tem que aparecer lá pro jogo para apoiar. Mas eu diria, cara, que o empate já com o Flamengo é para ficar feliz, cara. A vitória é sensacional, mas eu não acho que ele vai colocar o time titular. Mas o empate já é para ser visto como uma coisa positiva, vendo aí a sequência do São Paulo, que vai pegar o Ceará fora de casa, vai pegar o Red Bull Bragantino dentro de casa e depois vai pegar o América Mineiro fora de casa. Se perde para o Flamengo, mas classifica nas Copas e vence o Red Bull Bragantino, para mim já é um resultado legal. É lógico, eu quero saber a tua opinião, já coloca aí nos comentários, beleza? Mas de fato é uma sequência difícil, mano. Flamengo dentro de casa, Ceará fora, Red Bull Bragantino dentro de casa e América fora, é uma sequência difícil, é uma sequência chata. Queria que a gente já pudesse contar pelo menos aí contra o Red Bull Bragantino com o Ferrarese e o Bustos. Mas falando deles dois aqui, tá? Vamos falar de Pedro Rocha e Marlos também. Antes eu vou pedir aqui para você deixar aquele like, fortalece aí no like, ele é muito importante. Bustos fechado, já tá aqui, certo? Tá com praticamente tudo certo, regularizado aí com a CBF para ser anunciado. O plano do São Paulo era anunciar o Nahuel Bustos e o Nahuel Ferrarese juntos. Talvez isso não aconteça, tá? Porque tem alguns detalhes aí burocráticos da transferência do Ferrarese que talvez leve aí mais um tempinho. Não sei se o São Paulo vai esperar para anunciar os dois juntos. Fato é que o Bustos, ele tá sem jogar desde junho, certo? Então ele não já chega e joga, ele chega, vai ter que treinar para depois ele jogar. Então, contra o Flamengo esquece, ele não pode jogar contra o Ceará. Eu acho que ele vai jogar contra o Red Bull Bragantino na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, mas também não é certeza. Ferrarese, acredito que seja a mesma situação, certo? É urgente que esses jogadores eles já joguem. O Rogério Ceni foi perguntado ontem na coletiva, ele falou que não sabia de nada, não sei de reforço nenhum. Lógico, não é motivo para preocupação nenhuma. Os dois terão jogadores aí do São Paulo, mas calma, tá? Vai acontecer o anúncio e tudo mais que vocês querem. Falando agora aqui de Pedro Rocha e Marlos, galera. Pedro Rocha, tá? O São Paulo ainda não parou no mercado de transferências. É lógico, o São Paulo ainda trabalha, espera aí um pouco, né, para decidir o que é que vai acontecer. O São Paulo espera até o final da janela, pode esperar até o final da janela que fecha dia 15, para conseguir a contratação, tá, de um jogador. Pode ser o Pedro Rocha, pode ser o Marlos, mas tudo depende de aceitarem a oferta que eu já falei para vocês. São Paulo já enviou uma oferta, o Pedro Rocha já tem uma oferta do São Paulo, mas ainda não respondeu. O Pedro Rocha também desperta interesse do Fortaleza, ele já fez recentemente em uma festa de despedida, ele não vai ficar no Atlético Paranaense mesmo, e nos próximos dias teremos essa novela aí do Pedro Rocha, ela definida, se ele vem para o São Paulo ou não. Outro jogador, tá? Outro jogador é o Marlos, galera. O Lionel Marlos aí, que eu comentei muito com vocês no começo do ano. Ele falou, ele deixou muito claro, né? Falando aí para vocês que o São Paulo negociou com ele, o São Paulo foi atrás dele, mas ele quis jogar no Atlético Paranaense. Não vem sendo utilizado pelo Felipão, tá? E não vem sendo utilizado pelo Felipão. E ele já procurou a diretoria do Atlético para rescindir o contrato. Como está caminhando aí um pouco mais de 10 dias para o fim da janela, ele deve acertar logo
logo aí essa sua rescisão contratual amigável. Com isso ele fica livre no mercado. O São Paulo já tem a aprovação do Rogério Ceni e pode tentar uma proposta para o Marlos jogar por aqui. Ele poderia ser inscrito na Sul-Americana pelo São Paulo, já que ele disputou a Libertadores, né? Ele foi relacionado, inclusive, aí para o jogo contra o Estudiantes de La Plata. E ele poderia jogar o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro para o São Paulo, porque ele tem apenas 4 jogos aí no campeonato pelo Atlético Paranaense. Copa do Brasil, como eu falei, ele não poderia ser inscrito para a Copa do Brasil. Não poderia disputar a Copa do Brasil pelo São Paulo. Mas é um meia, era um jogador a mais para ter aí no elenco. Dá para contratar ele por produtividade e tudo mais. É uma oportunidade, tá? Eu contrataria o Marlos, acho um jogadoraço, não sei porque ele não tá tendo as devidas oportunidades no Atlético Paranaense. Parte da torcida do Atlético Paranaense, inclusive, corneta isso, cobra isso. Quero saber a tua opinião, Marlos é uma boa? Curte, comenta aí, compartilha esse vídeo. Muito obrigado por assistir. Se você ainda não foi inscrito, se inscreve aí. Tamo junto e até o próximo vídeo.